Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Como é que vão? Consegue me ver certinho aí? Estou mexendo aqui um pouquinho aqui na tela. Então, pessoal, hoje eu vim ministrar então uma aula para vocês aí, aula ao vivo. Gestão e governança em TI. Antes, vou me apresentar aí para vocês. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí na live. Vão falando da cidade que vocês são, que curso que estão fazendo. Vão se interagindo aí no chat. Logo, logo a gente vai disponibilizar para vocês também a lista de chamada, tá bom? Então, me apresentando enquanto isso, vocês vão aí se comunicando. Eu sou a Mayara, professora Mayara. Coordeno alguns cursos aqui, então, da área da tecnologia, como engenharia de software, engenharia de computação, sistemas de informação, artes visuais, agrocomputação. E hoje eu vim, então, passar um pouquinho. Na verdade, eu fiz uma breve resumo aí para vocês da apostila, né, que tem bastante conteúdo dessa disciplina. Então, eu trouxe aí algumas coisas que eu vou falar com vocês a respeito dessa disciplina. Espero que vocês gostem. E qualquer dúvida aí, eu vou estar tentando responder o máximo que eu posso aí para vocês e também no chat, tá bom? Então, pessoal, hoje o que eu quero trazer para vocês aqui, o objetivo que eu trouxe para vocês, é apresentar um conceito, né, de aplicação de gestão e governança em TI. Então, eu trouxe alguns tópicos aqui para falar com vocês do porquê da utilização dentro dela das empresas, né, se elas são importantes, qual a diferença entre elas, né, entre gestão e governança, quais os benefícios, né, de você obter dentro de uma organização, né, a gestão e uma governança. Alguns exemplos de frameworks, né, que foi falado bastante aí, que daqui a pouco eu vou entrar no assunto também, né, da apostila. E eu trouxe também uma curiosidade também para vocês sobre os perfis, né, os profissionais, né, dessa área de gestão e governança, tá bom? Boa noite a todos aí que estão entrando, os alunos. Aí eu trouxe essa imagem para vocês, para a gente começar a refletir um pouco. Por que, né, gestão e governança em TI, né, que a gente fala da tecnologia da informação? Então, se hoje a gente parar para pensar hoje, atualmente, é impossível a gente, né, dissociar hoje uma TI de uma empresa. Porque hoje, nos dias, a gente pode estar falando que é impossível a gente pensar em uma organização que não faça uso da tecnologia. Então, se a gente pensar que alguns anos, né, atrás aí a tecnologia da informação, ele era um privilégio, né, das grandes empresas, centros de pesquisas, hoje ele pode ser considerado uma necessidade, se a gente for pensar, não é mesmo? Porque, assim, é comum praticamente que todas hoje as organizações, por exemplo, a gente pode falar desde da vendinha lá da Dona Maria, por exemplo, até grandes empresas multinacionais, elas utilizam a tecnologia, né, elas utilizam, né,
softwares e todas as tecnologias que precisa dentro de uma empresa. Então, hoje, começamos a nossa aulinha aí, falando um pouco dessa introdução, da gente aprofundar antes, eu pergunto para vocês, se vocês hoje conseguiriam viver sem todos esses recursos aí da tecnologia que vem trazendo para vocês? Hoje, por exemplo, vocês se imaginam sem celulares, né? Sem seus smartphones aí, até a gente pode falar assim, os pacotes Office da Microsoft que a gente utiliza bastante, Excel, Word no serviço e tantas outras coisas que a gente está vivendo hoje no mundo da tecnologia. E aí eu perguntaria para vocês, você acha que vocês conseguiriam hoje? Eu acho que não, né? Vamos ver aqui algumas pessoas aqui respondendo. Creio que não, né? Eu também não conseguiria. Porque hoje o que, pessoal, que eu quero passar para vocês? A tecnologia está em tudo. E sabe por quê? Porque ela ajuda a gente, como eu posso dizer, fazer nossas tarefas diárias, ela ajuda o nosso trabalho a ser executado com maior eficiência, a gente economiza tempo, recursos, e até pensando, né, para parar para pensar, vocês já pensaram o tanto hoje de papel que a gente pode estar eliminando? Não é verdade? Né, a gente pode falar da tecnologia, né, da nuvem. Então, assim, é uma coisa surreal que a gente está acontecendo, né, nessa era de revolução que a gente está tendo, né, no mundo tecnológico. Então, a gente tem vários benefícios, né, como informações mais precisas e velozes, as pessoas, né, nas organizações, elas se desenvolvem, temos inclusões digitais, às vezes a gente está ali trabalhando e chega alguma ferramenta nova, algum sistema novo, algum benefício ali, realmente ali na prática da TI, que vai auxiliar ali no seu trabalho cotidiano. Então, assim, o que eu quero, assim, entrar e aprofundar um pouco com vocês nossa disciplina hoje, então, é que o que eu quero dizer para vocês hoje, que a TI, né, esses grupos todos da TI, no mundo da tecnologia, ele veio para somar, não veio? Ele veio para somar nas organizações, nas estratégias das organizações. Então, muitas das organizações, elas colocam a TI como um aliado primordial. Se não tem uma TI na minha empresa, para mim vai ser terrível trabalhar, né? Então, o que a gente está hoje, que eu quero passar para vocês, então, é que é a tecnologia hoje que vai atingir mais objetivos dentro de uma organização, que é a parte que a gente fala, então, da TI. Então, é mais ou menos assim, para dar uma breve introdução para vocês do que a gente vai começar a falar então da nossa aula hoje. E aí eu trouxe um pouquinho aqui, governança. Então, o que é a palavra governança? Ela significa o quê? O ato ou efeito de governar. Então, governar, por sua vez, ali, ela significa o quê? Administrar, dirigir. Então, assim, ela já vem no contexto, para quem já estudou aí administração, ou já ouviu falar das teorias aí de Taylor, Fayol, né, e Ford. Então, ela já vem no contexto ali da administração, tá? Então, ali, ela já vem desde o século XIX e XX ali, eles já vêm também englobados junto com essa parte de administração, quando se fala em governança. Então, para quem já estudou, conhece um pouquinho, então quando a gente fala de governança, ele é um líder estrategista, né, que motiva as pessoas dentro da visão global da empresa. Para quem já ouviu falar no Taylor, né, nas teorias dele que a gente fala que é os grandes pais de administração, o que a gente fala da teoria? É o quê? Planejar, organizar, né, dirigir, desculpa, e controlar. Então esses eram os pilares ali que a gente eu sou também formada em administração, então a gente estuda bastante sobre esses pais da administração e dessas teorias, né? Acho que eu não vou entrar muito em detalhe bastante para vocês, porque já não é muito assim aprofundado, né? Falar muita coisa assim de administração, mas da administração já vem um pouco também então para a parte de governança que a gente fala então aqui da nossa disciplina. Vou passar aqui o slide, então, e a gente vai falar um pouco, então, do quê? De gestão. Então, a palavra gestão é um conjunto de princípios relacionados às funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, ele já vem da governança também passando para a gestão. Então, pessoas ou qualquer objeto que possa ser administrado com alguma finalidade, seja um benefício próprio ou de uma entidade. Então, liderar equipes é tomar as decisões estratégicas necessárias para atingir objetivos da organização para a qual você trabalha. Então, quando a gente fala um pouquinho, então, agora na parte de gestão, né,
ela já vem englobada, então, junto com a governança. Então, ambas, elas trabalham juntas, se a gente for pensar. Logo mais, eu vou dar algum exemplo aí para vocês, certinho, de como que é gestão e governança. E passando um pouquinho antes a gente entrar então para falar de gestão e governança, eu trouxe aqui então uma história para vocês, mais ou menos do porquê surgiu a gestão e governança em TI. Então, ela surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra no final dos anos 90 e está relacionada à forma que como as empresas dirigiam, né, eram dirigidas ali e controladas. Então, em 2021, as organizações que a Iron e a Tyco International, né, e a WorldCo foram denunciadas por fraudes contábeis e fiscais, pois divulgou lucros, né, fictícios em seus relatórios financeiros, a fim de tornarem-se mais atraentes aos investidores de capitais, omitindo sua real situação financeira. A Iron, na época, supostamente a sétima colocada no ranking da economia americana, faliu em dezembro de 2001, desculpa, e o WorldCom demitiu cerca de 20 mil funcionários. Então, contando um pouco desse escândalo aí que teve nos Estados Unidos, né, então, nesse ano foi assim, a história de fraude que aconteceu lá nos Estados Unidos, que era essa Enron, né? Então, na década ali de 90, 2000, essa empresa, né, essa empresa dos Estados Unidos, chamada Enron, ela era uma empresa de comércio de energia, né, e serviços públicos lá, e serviços públicos que eles ficavam na sede ali de Houston, né, mais ou menos ali em Texas. E ela foi formada ali em 86, né, aí ele teve uma fusão entre ali Houston, né, porque daí eles tinham ali o Houston natural, que eles falavam gás, né, e o International, que é o Incorporation, né, que é Incorporate lá que eles falavam. Então ali o que aconteceu, os executivos da Iron, eles empregaram ali práticas contábeis que inflamou ali, que fez, assim, eles fizeram falsamente, assim, todas as receitas da empresa. Então, eles fizeram muitas falcatruas ali dentro da empresa, né? E por um tempo, o que aconteceu? Ela deu aquele boom. Nossa, ela subiu para a sétima maior ali, corporação dos Estados Unidos ali, no ranking de economia. Então, assim, ela queria falar, da água para o vinho, ela subiu, ela foi a sétima colocada. Então, o que aconteceu? Esse colapso ali da empresa, quando aconteceu isso, ela, mesmo no tempo que ela fez aquele boom, e quando for descoberto ali, ele paralisou todo o setor de energia. Ele chegou a paralisar ali. Então, ali, quando foi descoberto em 2001, né, que eu já falei ali para vocês, o mercado de ações de lá sofreu um grave estrago, entendeu? Então, foi assim, os investidores ali, os analistas, eles estudaram ali as finanças do Airo ali com mais afinco. Então, foi um pessoal lá, tudo na empresa, pegaram todas as documentação, fecharam tudo que tinha na empresa, tudo, e pegaram para estudar mais isso daí, né? E aí, o que aconteceu? Com essas respostas dessas ondas da fraude, né, que aconteceu nesse ano de 2001, e aí, em julho de 2002, teve os senadores na época lá, que eu acho que era o Paul, né, o Paul Saberners e Michael, né, Michelle Oxley, que eles falam. Então, assim, eles formularam um ato Sarbanes-Oxley, que era ali, era o objetivo principal de você proteger o que você está investindo no mercado capital, entendeu? Então, ali, eles inventaram esse ato Sarbanes-Oxley, né, por fraudes contábeis e financeiras que aconteceram ali por volta daquelas décadas ali que aconteceu na empresa Iron. Mas tá, falando um pouquinho aqui, né, da introdução do porquê dessa governança e por que surgiu esse ato Sarbanes, o que eu quero dizer para vocês que assim, mas o que tem a ver com a governança? Em síntese, falando desse ato Sarbanes-Oxley, né, ele prevê um controle interno de relatórios financeiros da empresa. Então, esses relatórios produzidos, vai ser testados, né, pelos principais executivos da organização. E, normalmente, quem que faz esses testes? Quem que produz esses relatórios? Entendeu o que eu quero dizer, pessoal? Então, se esses relatórios, eles são resultado de várias transações ali que depende de quem? Da TI. Então, por isso que a gente fala como sistema de informação, eles vão ter acesso autorizados à rede de dados, armazenamento, recuperação de informações, e entre outros. Então, ou seja, ali, quando a gente fala da figura de gestor, de governança ali de TI, ele vai passar por uma importância assim, equivalente dos demais executivos da empresa.
Por quê? Porque ele vai passar relatórios transparentes, vai ser uma coisa alinhada com o objetivo de negócio ali da organização certinho, não vai ter essas partes de fraude, tendo um sistema bom, não vai ter fraudes, né? E assim, eles vão testar toda a qualidade de produtos ali, né, desenvolvidos e serviços prestados. Então, é mais ou menos isso, né, que eu quero passar para vocês do porquê. Então, né, passando anteriormente do porquê dessa história tudo e porquê depois surgiu, então, uma gestão e governança e porquê é importante, hoje ele é primordial também nas empresas, tá? Aí eu trouxe um tópico lá que nem eu li para vocês no começo da nossa aula, a diferença entre governança de TI e gestão de TI. Então, a governança de TI ela é responsável pela parte mais estratégica de desenvolvimento de objetivos para a área da tecnologia, enquanto a gestão executa as ações necessárias para atingir esses objetivos. Ou seja, enquanto né, a primeira tem uma visão macro do negócio, a segunda ela concentra no dia a dia das suas atividades. Né? E aí vou passar um pouquinho então aqui para a gente começar a falar mais ou menos então sobre governança. Então eu trouxe um tópicozinho aí do que é governar. O que é governar? Então ele é um mecanismo de proteção estabelecendo regras e políticas que está ligada à organização. Busca de melhorias no controle, identifica o que pode ser alterado para obter o melhor retorno. E o objetivo da governança é alinhar todos os recursos de tecnologia da empresa, como softwares, hardwares, com as estratégias e diretrizes de empresas para o negócio. E as suas atribuições, né, que eu coloquei aí, que é o que? Direcionar o processo de TI e monitorar o cumprimento da regra estabelecidas. Então, ou seja, pessoal, quando a gente fala de governança em TI, a gente está falando do quê? Transparência, respeito, responsabilidade que você tem com seus clientes, fornecedores, acionistas, né, que são as ações da empresa, né, quem não sabe que acionistas são as ações da empresa. Então, a governança em si, ela é uma forma que você trata ali as informações da empresa, é uma forma como você trata os ambientes ali, como o que compõe ali dentro da sua organização. Eu costumo dizer assim que um pouco da governança, né, ela não é uma área de um conjunto de prática, de como você faz cada coisa, ela controla, né, por meio de indicadores, como você transmite a transparência para aquilo que você está fazendo, como você garante que aquela base íntegra ali, um pedido do seu usuário, se ele foi devidamente tratado, se ele teve uma determinada resposta. Então, governança, ele é um conjunto ali de práticas, né, que você te leva ali a perceber que ali na sua área da tecnologia, né, está trabalhando de acordo com as melhores práticas para contribuir com a governança ali da sua corporação, né? E aí a gente fala também, quando a gente fala de governança, falando um pouquinho antes também, a gente fala o quê? Da governança corporativa, que é o quê? A governança corporativa que a gente fala assim, né, que resumindo para vocês, ele é um conjunto ali de práticas relacionando ali, né, entre os acionistas, cotistas, os conselhos de administração, a diretoria, o conselho fiscal, né? Mas essa parte mais corporativa que a gente pode falar também entra um pouco da administração, mas ela serve para aprimorar e otimizar ali os processos de administrativos, né, da empresa, considerando todas as tomadas de decisões ali de forma estratégica. Então, falando um pouquinho de governança, quando eu falo assim, governança, né, do conjunto de práticas, eu também quero estar assim, dizendo para vocês que essas práticas você encontra nos frameworks. Daqui a pouco a gente vai falar. Então, é bom lembrar que a governança de TI, ela tem riscos. Nossa, claro que né, a gente vai falando nada é perfeito. Mas quando você olha ali para a sua organização, seja ela do tamanho que for, você olha ali para aquela área da tecnologia e você vai mapear. E aonde você está pisando, que é o caminho ali que você está indo, como você está conduzindo essa área da TI, quais os riscos, né, que você está enfrentando, e esses frameworks de governança, eles te ajudam muito nisso, que logo, logo a gente vai começar a falar desses frameworks, que já está aí na apostila tudo, quando eu começar a falar, acho que vocês vão entender do que eu estou falando, que é os frameworks, né? E aí, passando um pouquinho então aqui para a gestão de TI, o que é a gestão? Ela se preocupa com a utilização diária das ferramentas tecnológicas, das atividades do negócio. Então, a gestão de TI, ela tem como principal objetivo a geração de valor para o negócio por meio de utilização da tecnologia, seja como uso de sistemas, automação ou hardware.
E aí eu trouxe algumas atribuições também, né, de gestão, que é o quê? Manter o desempenho dos serviços, promover a transformação digital da empresa, manter a satisfação dos usuários e clientes dos serviços, fazer a gestão de equipe. Então é bem bacana, né, quando a gente fala, né? E aí eu trouxe alguns benefícios aí, né? Mas antes da gente falar um pouco desses benefícios, bom, depois eu entro então na parte então dos frameworks, né? Para falar com vocês. Então, alguns benefícios que eu trouxe aí da governança de TI para vocês, que é o quê? É maior segurança da informação, como eu já tinha citado, melhor na comunicação interna, redução de riscos, otimização de recursos e maior confiança, né, para os seus aí clientes. Então, esses são os benefícios que você tem aí, uma governança dentro da empresa, tá? E aí também temos também os benefícios de um gestor de TI, que é o quê? Redução de custos, aumento da produtividade, mais seguranças, identificação de novas oportunidades. Então, falamos agora um pouco dos nossos frameworks, que é o quê? Que está na apostila. A gente deu bastante exemplos aí, mas eu vou falar os mais principais. Tem bastantes empresas que depois eu vou falar para vocês que utilizam, que às vezes vocês nem sabiam que utilizam essas ferramentas, né, esse framework. Mas tem o ITIL, tem o COBIT, o ISO, né, a PMBOK, BSC, a outra ISO CMMI. Então, assim, tem vários frameworks que dá para utilizar dentro de uma organização. Ou seja, você também tem que ver a necessidade da sua organização. Às vezes você implanta lá só uma ferramenta, lá só o framework, COBIT já vai resolver o seu problema. Mas daí tem empresas também, dependendo, que se você colocar só o ITIL, já vai resolver seu problema. Ah, professora, mas se eu quiser colocar os dois? Pode também. Ambos os dois também vão trabalhar junto entre o IT e o COBIT. Mas as empresas optam sempre em escolher uma ou outra, né? Porque uma ou outra já soluciona os problemas, né, de cada o que as necessidades que precisa, né? Então, o COBIT, como a gente pode falar? Bom, antes de mais nada, deixa eu perguntar para vocês. Quais frameworks que vocês estão estudando dentro da disciplina aí que eu acabei de falar? Só para a gente ter uma noçãozinha aí que eu acabei de falar. Né, o COBIT White, né? Que é o mais principal, né? Tá. Então, o COBIT, ele vai mostrar para vocês ali como se fazer uma gestão ali, quando a gente fala de uma gestão de risco, né? E o White, como você faz uma boa gestão de serviço, você vai ter ali alguns indicadores que pode te apontar se você está indo no caminho certo ou você precisa ali corrigir alguma rota, alguma coisa ali. Então, o White e o COBIT, eles têm uma certa semelhanças de ferramenta, mas também tem algumas diferenças, tá? Então, quando a gente fala, terminando um pouco ali do tema de governança, né? A gente pode falar dos indicadores, que tem muitos ali, como analisar riscos, trazer valor, né, tamanho da empresa, dirigir esse negócio. Então, assim, se a gente fala bastante hoje, né, a gente vai falar bastante de como governar dentro de uma empresa, né? Deixa eu passar aqui mais um slide aqui do que eu passei para vocês. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos aqui, né, de COBIT e ITIL. Então, esses dois exemplos, né, que a gente vai falar bastante deles, ambos são frameworks que trabalham com modelos de implantação de governança de TI. Então, sendo que o foco muda um pouco de cada um deles, como eu já tinha citado para vocês. Enquanto o ITIL está mais direcionado para a padronização de gestão de serviço, o COBIT foca no relacionamento das áreas de negócios da TI. Então, você sempre tem que escolher qual que é a melhor opção ali que ajusta ali para sua empresa, como eu já falei, né? Tem uns que vai usar só o COBIT, outros vai usar o ITIL, outros vai querer usar os dois, interligar os dois. Então, assim, depende ali do que a empresa está precisando, tá? Para utilizar essas ferramentas aí para melhorar dentro da organização. Então, o COBIT é um framework que ajuda os profissionais da tecnologia a entenderem, criarem e implementarem a gestão e governança de TI de uma empresa. Então, ele foi lançado em 1996 pela ISACA e sua versão mais recente é o COBIT 2019. Se vocês depois quiserem entrar até no site, tem como, né, falar ali certinho no site. Na verdade, está em inglês, né? Mas tem algumas versões ali que a gente consegue ver ali certinho, né?
E aí, essa versão, né, 2019, expandiu, né, os principais as governanças de TI. E ali ela separou os dois grupos, né, que é dedicado ao sistema de governança e um framework de governança, né. E aí, passando um pouquinho mais para frente aqui, eu coloquei então que o COBIT, ele tem 6 princípios de um sistema de governança. Então, são o quê? Promover valor para as partes interessadas, abordagem holística, sistema de governança dinâmico, governança distinta do gerenciamento, adaptar-se às necessidades da empresa, sistema de governança fim a fim. E os princípios ali do framework de governança é baseado no modelo conceitual, aberto e flexível, aliado com principais padrões. Tô meia rouca hoje, mas... Então, o COBIT, pessoal, só para a gente alinhar um pouquinho, então, o COBIT, ele foi o quê? É uma estrutura ali criada, né, pela Isaka, então a gente pode entrar até às vezes no site, vocês entram depois, se vocês não acharem depois eu mando também o link. Então, ele é o quê? A Isaka, ela é a Associação de Auditoria e Controle de Sistemas de Informação, que é o quê? Para governança e gerenciamento de TI. Então, ela lançou, né, como eu já falei, em 96, lançou o COBIT, desculpa, em 96, e aí veio o quê? O conjunto de objetivos ali para você controlar, ajudar ali a sua comunidade, ali até na auditoria também financeira, a lidar com os ambientes relacionados à TI. Então, o COBIT hoje ele busca orientar, né, os processos indicados num ponto central ali do que deve ser trabalhado, tá? Então, esse é mais ou menos. E o quê? Deixa eu só passar aqui para cá. Nossa, tô rouquinho, tô um pouco rouca hoje. E aí também agora eu vou falar um pouco do ITIL. A gente tem outras lá, né? Quando a gente fala assim no COBIT, que a gente fala assim, a gente tem um checklist do que a gente precisa para ter o COBIT na empresa. E o que ele vai fazer ali então? Então ele vai focar ali no seu nível estratégico. Ele vai gerar mais valor para cooperações, ali nas suas cooperações, nos seus processos. Ele vai funcionar ali através de aplicações de várias práticas, como controle de informação, incluindo ali a etapa de planejamento, monitoramento de resultados. Que mais posso falar? O objetivo ali, né, dele vai ser organizar as práticas de governança e gestão de TI, né, de acordo com as metas, e ele vai administrar os fatores ali que influenciam na capacidade da empresa, né? Que ele vai gerar aquele valor. Então, hoje o COBIT, ele é o quê? A gente pode falar que ele é uma ferramenta que ele vai avaliar, ele vai dirigir e aí vai monitorar ali a sua empresa, tá bom? E aí eu coloquei então aqui o ITIL, né, lendo um pouquinho então aqui, ele foi desenvolvido pela CCTA, Central Computer and Telecommunication Agency, atualmente chamado OCG, Office of Government e Commerce, no Reino Unido, e no final dos anos 80, sendo documentado como um conjunto de livros que descreve um modelo de referência com as melhores práticas para o efeito de gerenciamento dos serviços de TI. Biblioteca de Infraestrutura de TI é uma estrutura de padrões e melhores práticas para gerenciar os serviços e a infraestrutura de TI. Então, ou seja, a TI, ela vai gerenciar, né, os processos de TI, então ela está relacionada ali ao quê? A melhoria de processos dentro da sua empresa, né, o alinhamento ali de como as áreas do negócio é mais flexível, você pode ali, adaptar ali as necessidades de uma organização. Ela não contém um mapa ali detalhado de processo de TI, mas ela fornece um fundamento, uma informação necessária para você criar. Então, quando a gente fala de ITIL, a gente vai falar do quê? De um suporte. Então, ela vai o quê? Identificar, ela vai organizar, ela vai otimizar e depois ela vai padronizar. Tá? Então, é mais ou menos isso aí. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo, porque é muita coisa, mas tentei resumir o máximo que eu posso aqui para vocês. E aí eu trouxe alguns exemplos aí, né, para vocês, entre quem usa a ITIL e usa o COBIT. Então, ali na ITIL a gente tem aqui a Microsoft, a IBM, a HP, a Sony, a NASA, HSBC, TIM, Oi. Aí depois a gente já vem para o COBIT, a gente tem aqui os Correios, Petrobras, Ambev, Bombril, Gol, bancos como Itaú, Caixa, Bradesco, Votorantim. Temos o Santander, que atualmente também implantou, saiu até uma reportagem que eles chegaram a implantar essa ferramenta. Então é bem bacana, né?
Então, pessoal, assim, a diferença que eu posso falar entre ITIL e COBIT, eles são diferentes, mas eles se completam, né? Não tem como eu dizer para você, o COBIT é o melhor que o ITIL ou o ITIL é o melhor que COBIT. Até porque hoje, se você pode controlar os seus serviços de TI utilizando apenas um deles, como eu falei na live, né? A ITIL, ele é mais flexível, né? Você pode precisadamente, a gente pode falar assim, que você não precisa começar com o fundamento do primeiro princípio, porque o White ele tem vários princípios, ele tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, por exemplo, ele faz o levantamento da sua empresa, ele fala assim, a empresa tem isso, isso, isso. O princípio 1, ele está de acordo com que a gente precisa. Então, vamos, por exemplo, começar do 3, do 2 ou 3. Então, ele é mais flexível a questão disso, porque ele é vários princípios que depois a gente pode falar, eu vou falar na aula revisão para vocês logo, logo, a gente pode falar um pouquinho. Então, por isso que ele é flexível, porque você pode ver o que foca ali, o que está faltando. Você pode ter ali o princípio 1 e 2, mas o 3 você não tem na sua empresa. Entendeu? Então, assim, ele consegue fazer, você faz um mandamento dentro da empresa. Né? Então, você vê qual que ali é a necessidade que ela está tendo no momento. Então, esse é a ITIL. Já o Qubit, ele é um pouquinho diferenciado do ITIL, porque ele vem para mapear tudo. Então, ele mapeia tudo que tem na empresa, né? E ali ele assim, ele segue a risca. Então, se você tem lá o princípio 1, tem que estar tudo ok. O princípio 2, tudo ok. Ele não deixa você passar para o 2 ou para o 3 como o Whitehoof deixa. Então, assim, ele é uma ferramenta bem mais completa também. E muito boa de usar. Não falando que também o White não seja, mas ambos, os dois, são muito bons de usar dentro da empresa, tá? E aí eu coloquei umas curiosidades aqui para vocês, como o perfil profissional de governança em TI. Então, a governança em TI, ela vai fazer o quê? Ela vai avaliar o uso atual e futuro de tecnologia da informação dentro da empresa, vai identificar, planejar, executar, né, mudança do orçamento, nos recursos da área da tecnologia, vai planejar e criar políticas e regras que auxiliam a empresa a alcançar os objetivos de negócio por meio da TI, monitorar a execução do planejamento de cumprimento de regras por parte do colaborador, prever e analisar riscos para criar cenários hipotéticos, criar e padronizar processos que sejam adequados às políticas definidas. Então, esse é o perfil um pouquinho aí que eu trouxe de curiosidade para vocês. Às vezes você fala, mas o que será que faz, né? Um perfil, né? O que faz um cara que mexe com governança em TI? Então, eu trouxe mais ou menos um pouquinho esse exemplo aí para vocês também. Hoje, a média salarial é mais ou menos isso de governança em TI, né? Então, um cargo para quem é analista e que trabalha na área de analista, né, de governança TI, ele se inicia ganhando de 3.800, né, de salário, e pode vir até 7.000. Né? Então, assim, depende, né, do país, tudo, mas aqui no Brasil, né, para analista é mais ou menos o salário de R$ 5.277, tá? E aí, é claro, também vou falar um pouquinho do perfil de gestor da TI. Que é o quê? Ter entendimento do negócio, ser proativo e ter visão estratégica, ter boas habilidades de comunicação, saber gerenciar as pessoas, ser um negociador perspicaz. Então, esse é mais ou menos o perfil do gestor de TI. E qual que, né, o salário, né, que faz um perfil, né, o profissional aí de gestor de TI? Então, o quê? Quanto que ele ganha? Então, hoje, no cargo de gestor de TI, ele vai se iniciar, então, com 2.650 de salário e pode também chegar a 8.554. Então, a média salarial para gestor de TI no Brasil é de 4.189. Pessoal, é mais isso que eu queria passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida aí, né, tem algumas referências aí para vocês, de alguns livros aqui mesmo da nossa biblioteca virtual. Se vocês, caso não tenham acesso, manda uma mensagem para nós aí, manda um e-mail para mim também, que daí eu respondo vocês, passo certinho aí uma senha para vocês entrarem, para vocês pesquisarem os livros que a gente tem para estudar. E é isso, pessoal. É bem simples, prático, né? Eu tentei resumir bastante para vocês, mas quando a gente fala, então, assim, para fechar para vocês entenderem um pouco o que é governança e TI, né? Então, a governança a gente pode falar da seguinte forma:
Vou dar um exemplo para vocês, para ver se vocês conseguem entender o que, que é a pessoa que governa ali e o que, que é o gestor. Então, por exemplo, eu vou chegar e vou falar assim, ó, eu vou investir 5% do meu faturamento em marketing. Então, o que, que o gestor vai fazer? Esse é a pessoa que governa, tá? Vai chegar no gestor e vai falar assim, ó, eu quero investir 5% do faturamento em marketing. E o que, que ele vai fazer, então, o gestor? Então, ele vai falar, ó, eu vou organizar isso e fazer acontecer. Esse é um gestor. Por exemplo, posso chegar e falar, ó, precisamos melhorar nosso atendimento ao cliente. Então, o que, que o gestor vai fazer? Ó, eu vou montar uma central ali de serviço top. Entendeu? Ou lá, precisamos baixar o custo aí de 40%. Precisamos abaixar o custo de 40%. Vamos pôr em um produto, alguma coisa. Ou sei lá, o que pode pedir para ele. O que o gestor vai fazer? Ó, vou implementar um sistema e controlar os gastos. Né? Por exemplo, a gente está tendo lá uma alta lá de um custo muito elevado e ele vai tentar implantar um sistema, controlar alguma coisa desses gastos. Então, é isso mais ou menos que eu queria passar para vocês, pessoal. O que, que é governança e que é gestão de TI. Espero que vocês tenham gostado. Deixei uma mensagem aqui para vocês, né? Que o desafio da liderança é ser forte, mas não rude. Ser gentil, mas não fraco. Ser ousado, mas não valentão. Ser humilde, mas não tímido. Ser orgulho, mas não arrogante. Tenha humor, mas sem loucura. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês aí da nossa aula. Alguma dúvida ou sugestões também, fico à vontade e aberta para vocês. Espero que tenham gostado da aula e a gente se vê em breve, então, na nossa aulinha aí de revisão, tá bom? Um grande abraço e até breve.